Fala pessoal, tudo bem? Que delícia estar aqui com vocês um dia chuvoso em São Paulo. Não sei como vai estar, onde está o nosso convidado maravilhoso, Manuel Morgado, queridíssimo. A gente estava falando aqui para acertar todos os detalhes. Ele está sempre viajando pelo mundo, se conectando lá, e a gente estava aqui fazendo a coisa acontecer para a gente poder falar já já. É um prazer enorme estar aqui. Para falar de coisa boa, fico até meio sem jeito de falar de coisa boa, um cenário tão caótico no Brasil principalmente e no mundo todo, mas a gente precisa se energizar, né? E tem muita gente boa, fazendo coisa boa, pessoas legais que a gente encontra pelo mundo, então é disso que a gente vai falar, a despeito de todos os perrengues aí que todos nós estamos atravessando, né? Obviamente, alguns num grau muito mais elevado do que outros. E assim é, quando se vive um abismo social, né? Eu já vou agradecendo aqui todo mundo que está entrando. O Vini, um beijo, Vini, Ana, querida, Bruna, minha filha amada, Mãezinha, Luciano, Carol, um monte de gente aqui, Marcelo Cleiton, menino, você tá arrasando, hein? Nos seus treinos, Marcelo Cleiton é um cinegrafista maravilhoso da Band, já nos deu entrevista no Band News Informe, inclusive, e tem pegado pesado aí no treino. Ele estava contando uma vez que ele foi fazer uma matéria e teve um perrengue ali para conseguir segurar a câmera, não sei o que, falou, não, depois desse dia eu preciso emagrecer, preciso entrar em forma, e tá super em forma, ele treina com o filho, é legal demais. Deixa eu ver se o Manuel já está aqui. Marcos Paulo Reis, um beijo, Marcos, querido. Ana Regina, Cecília, querida. Um beijo para todo mundo. Para quem eu ainda não falei, não desejei feliz ano novo, né, gente? Feliz ano novo. A gente insiste, né? Que vai ser feliz. E a gente faz por merecer. Faz por onde, como diz o outro, para que seja tudo bem, para que esteja tudo bem mesmo. Manuel Morgado já está aqui. Ai, que delícia. Manuel Morgado, médico, montanhista, trilheiro, na verdade, ativista da liberdade, eu acho que é o nome mais adequado. E aí, Manuel, querido, tudo bem? Tudo bom, e você? Peraí, deixa tudo eu achar ótimo. Aqui tá ruim, tá com sol na cara. Deixa eu ver um lugar que fica... Sol na cara, ai que delícia. Aqui tá ruim, tá com sol na cara. Aqui tá chovendo, não está com sol na cara, mas eu também vou dar uma aumentadinha aqui na minha... Não vira. Tá bom. Peraí, deixa eu colocar... Eu sabia que o Manuel ia humilhar a gente. Imagina. Ô, Manuel, vai, enquanto você arruma aí, vai falando, vai contando onde você tá, hein? Que eu nem sei, nem te perguntei. Tá bom, então deixa eu contar um pouquinho onde eu tô. Eu estou na República Dominicana, ancorado. E esse é o meu barco, é o Good Karma. Good Karma. Você só ancora nessas ocasiões, né? Porque você tá sempre com os pezinhos em movimento, né? Eu me mexo bastante, mas aí quando chega num lugar bacana, a gente ancora, fica uns dias. Aqui, agora, depois de amanhã, vem algumas amigas aqui para o barco e daí a gente segue o nosso caminho de mais ou menos 40 dias rumo a Guatemala. Uau! E como é que tá aí? O tempo tem um sol, como tá contra a luz, aí eu não consigo enxergar muito bem, mas tem um solinho aí, um solzinho. Então, vamos para outro lugar. Vamos ver se fica melhor. Agora fica melhor, né? Aí você tá um pouquinho mais nítido. Mas fica tranquilo que o que mais importa é que a gente te ouça. É verdade. Isso é um bom sinal, né? Tem luz aí por toda parte. Manuel, eu abri aqui antes de você entrar aqui comigo, falando que dá até um pouquinho de constrangimento de falar de coisas boas, de falar de liberdade, tranquilidade, paz num momento como esse, que o mundo está vivendo, e o Brasil particularmente, né? Manaus, uma região que você conhece bastante também, que eu sei, vivendo um cenário dramático, crônica da morte anunciada, né? Sim, poderia ter sido evitado, as pessoas morrendo asfixiadas, as pessoas morrendo sem oxigênio. E muita gente ainda não entendendo o seu papel individual nesse controle da pandemia, né? Eu queria começar
falando com você sobre as pessoas que você encontra, sobre o espírito coletivo, o espírito colaborativo, porque a gente está precisando demais. Então, do constrangimento de falar de coisas tão legais num momento como esse, eu parto para como é que a gente faz, Manuel? Como é que a gente, não é ensina, né? Porque isso é meio professoral demais. Como é que a gente inspira as pessoas? Como é que você faz no seu entorno? É uma pergunta super pertinaz nesse momento, porque é exatamente isso que a gente vê, né? A gente vê muito pouca gente pensando no coletivo. Muito pouca gente. E tudo isso que a gente está passando no Brasil poderia ter sido completamente diferente se, na minha opinião, tivesse uma coordenação política com vontade de fazer alguma coisa de um lado, mas também individualmente, se as pessoas tivessem mais esse senso de coletividade, de pensar que não são só elas que se arriscam, mas ao se arriscarem também colocam as outras pessoas em risco, né? Eu não sei como fazer isso. O que eu posso te dizer é assim, experiência pessoal e de tanta gente, quando a gente faz o bem, o maior beneficiado sempre somos nós. Assim, a sensação de felicidade que a gente tem de proporcionar alguma coisa boa para os outros, mesmo que for de maneira egoísta, nós é que ganhamos mais. Agora, recentemente, eu fiz uma pequenininha campanha para levantar $3.000 para fazer um projeto social no Haiti, que é a nossa próxima parada. E assim, em uma semana, a gente conseguiu o dinheiro e todo mundo que escreveu, na realidade, estava agradecendo a gente a possibilidade de ajudar. E isso é muito bacana, né? É muito bacana. Eu tentando agradecer as pessoas do fundo do meu coração, e eu sou só um intermediário entre quem está doando dinheiro e quem está recebendo dinheiro. Minha parte é pequena, eu sou um intermediário. Mas eu queria agradecer e ao contrário, eu recebi agradecimentos. Então, eu acho que se caísse essa ficha de que ao ajudar os outros, a gente se beneficia mais do que qualquer outra pessoa, não sei, talvez mudasse a pegada, eu imagino. E hoje, lendo o que está acontecendo em Manaus, é que eu já estou assim, completamente comprometido com esse projeto, que é dar água para um vilarejo inteiro que está sem água. Mas me deu muita vontade de pegar esse dinheiro e reverter para Manaus, né? Mas, no fim, todo mundo, tem muita gente carente no mundo, né? Em todas as partes. É que Sem Manaus dúvida está nenhuma. mais urgente a coisa, né? Manuel, eu quero que você se apresente. Eu já agradeço, muita gente entrando, pessoas conhecidas, pessoas que eu não conheço, pessoas que me acompanham na Band News FM, pessoas certamente que são as suas seguidoras também, seguidoras no sentido de se inspirarem em você, né? Eu fiz uma listinha enorme aqui de perguntas para o Manuel. Certamente não vamos conseguir falar sobre tudo hoje, né? Porque a gente nunca consegue falar sobre tudo, né? Então eu já mando um beijo a todo mundo que está entrando. Eu não vou falar o nome de todo mundo, de cada um, senão a gente vai perder aqui a oportunidade de ouvir mais o Manuel. Manuel, se apresenta. Você é médico, pediatra. Você se formou... Com que idade você está agora, Manuel? Eu estou com 64. 64. Conta aí um pouquinho, se apresente. Fale um pouco de você, porque eu acho que não tem jeito melhor da gente mesmo se apresentar, né? Tá certo. Bom, desde muito cedo, viajar para mim foi uma coisa muito importante. Desde muito cedo eu sabia que eu ia ser médico. Sabe aquela dúvida que todo mundo tem quando tem 16 anos? O que eu vou ser? Se eu vou fazer isso ou aquilo? Eu nunca tive. Eu brincava, quando eu brincava, o meu papel sempre era médico. Para quem tem mais ou menos a minha idade, tinha 2 séries na televisão, Dr. Kildare e Dr. não sei o quê, que não sei, que fizeram brotar em mim esse desejo de ser médico. Então, eu viajei desde os 15 anos que eu viajo, aos 17 eu fui para Bolívia e para o Peru, mas, por outro lado, eu sabia que eu ia ser médico. Só que
nessas viagens aí pela América do Sul, durante a faculdade também, eu encontrava esses jovens que viajam por 1, 2 anos, e eu falei, não, eu tenho que ter essa experiência. E eu esperei acabar a residência, e antes de o que eu imaginei que iam ser fincar raízes, eu tirei 2 anos e fiz uma longa viagem, 1 ano na Europa e 1 ano na Ásia. Voltei para o Brasil em 83, comecei a ser médico, né? Abri consultório, plantão, todas aquelas coisas, mas gradualmente eu fui sentindo que eu precisava voltar a viajar. E eu estava um pouquinho decepcionado com a medicina que eu fazia também, porque era muito de periferia, onde eu via que os problemas sociais eram até mais importantes que os problemas médicos. As crianças eram tratadas e depois voltavam uma semana depois, porque continuavam morando nas mesmas condições, enfim. Em 89, eu resolvi ir embora do Brasil e fui direto para o Nepal, que era o lugar que tinha mais me impressionado. E por 3 anos eu meio que rodei pelo mundo buscando, não ativamente, mas esperando ver o que ia aparecer na minha vida que me desse aquilo que eu queria em termos de estilo de vida. Apesar de gostar muito de medicina, a vida que eu levava em São Paulo não era a vida que eu queria. E depois de 3 anos de viagem, me veio eu já tinha muita experiência de viagem, me veio essa ideia de abrir uma empresa de turismo de lugares diferentes. Na época, Índia, Nepal, Vietnã, eram mais longe que Marte. Ninguém ia falar. Era praticamente Marte. Hoje é meio mainstream ir para o Vietnã, mas naquela época era uma coisa totalmente diferente. Enfim, eu abri uma empresa no Brasil e comecei a guiar. Por uns 10 anos eu guiei viagens culturais ou de cunho espiritual na Índia, yoga, budismo, esse tipo de coisa. Porque você foi aprendendo tudo isso no meio do caminho também. Nas suas viagens você foi aprendendo. Médico você já era, né? Então você já conseguia também dar uma certa segurança, não só para si, mas para os seus guiados também ali, né? As pessoas que você guiava. Com certeza, com certeza. E daí eu fui, ao entrar em contato com essas populações e ver a maneira como eles viviam, entrar em contato com monges budistas, sempre com um luminoso sorriso, eu pensei que eu precisava ir atrás de entender um pouquinho mais isso e ver de onde vinha esse sorriso, né? Aí então fui fazer curso de budismo, fui fazer um pouco de yoga, foi um ano de talvez o ano mais importante da minha vida. 89 foi um ano de buscas. Eu estava totalmente aberto para o que aparecesse na minha vida. Enfim, daí em 92 eu comecei a guiar, metade viagens de montanha, que é uma grande paixão minha, metade viagens culturais e espirituais. E depois de um tempo, já uns 15 anos, que eu me dediquei exclusivamente a guiar viagem de aventura, escaladas e trekkings, embora, dada a minha história lá na Ásia, eu sempre procuro passar também essa parte cultural, filosófica, para os nossos clientes, de modo que a viagem não seja simplesmente uma viagem de montanha, mas que tenha um conteúdo um pouquinho mais amplo, porque é uma pena você ir para a Ásia e não entender um pouco mais onde você está, né? Então, e é isso que eu venho fazendo desde então. Desde que eu saí do Brasil, eu me prometi que eu ia ter 6 meses de trabalho e 6 meses para fazer as minhas coisas, enfim. E eu tenho cumprido isso, então a minha empresa nunca cresceu propositalmente. Eu tenho uma empresa muito pequena, de modo que me permita trabalhar, me manter, mas também ter a liberdade de fazer outras coisas que eu gosto. Essa coisa é importante, Manuel. Eu fico aqui, certamente não é importante para você, mas as pessoas não entendem. Como é que vive o Manuel em termos de grana mesmo, né? Então você fez medicina, ficou desencantado, foi embora. Foi embora, começou a viver. Com que grana você vivia e de que maneira você se relaciona com dinheiro? As pessoas guardam dinheiro, né? Para uma eventualidade, elas sempre trabalham para guardar dinheiro, para caso aconteça alguma coisa, elas tenham aquela reserva, porque
A exceção vai ser acontecer alguma coisa muito grave, que dependa de tanto dinheiro que a pessoa acumula, que ela não vai ser capaz de gastar aquilo tudo, né, nesta vida, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco da relação com o dinheiro, porque as pessoas falam, também com dinheiro, também patrocinado, também não sei o que, é muito fácil, né? Fala um pouquinho dessa relação com a grana, Manuel. Tá. Bom, os 3 primeiros anos que eu viajei absolutamente duro. Outro dia, eu passei 9 meses no Brasil, agora na pandemia. Eu estava indo para o Nepal, fechou. No dia que eu estava embarcando para o Nepal, eu estava em Istambul, embarcando para o Nepal, fechou, eu não sabia para onde ir, fui para o Brasil. Eu normalmente passo 10 dias, 12 dias no Brasil por ano, acabei ficando 9 meses. Depois de muitos anos, foi a minha primeira estadia maior no Brasil. E daí eu comecei a escanear antigos slides e comecei a ler os meus diários. E num deles, num dia, eu escrevi, juro, eu escrevi, hoje fiquei no hotel legal, tinha até janela. Conheço, essas histórias são ótimas. Então, para ver o padrão do meu gasto naqueles anos. Então, eu economizava o máximo para fazer o máximo a viagem render. Fui 2 vezes para a Austrália para trabalhar em restaurantes, em subemprego, no que fosse, para conseguir dinheiro para voltar. Depois, aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, a empresa foi crescendo um pouquinho mais, eu fui me estabilizando economicamente, mas eu acho que eu sempre tive isso de tentar viajar leve pela vida. Então, eu até por tantos anos de treino de viajar com pouco dinheiro, hoje para mim é meio natural eu continuar gastando pouco, né? Quando eu estou com grupos, eu coloco os grupos em hotéis confortáveis, às vezes 5 estrelas. Eu mesmo não consigo, quando eu estou sozinho, eu não consigo ficar no hotel 5 estrelas. Não dói. E não é muquiranice, é simplesmente assim, por quê, né? Eu posso fazer outras coisas com esse dinheiro. Então, na real, eu vivo de uma maneira bastante simples. Eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho 64 anos, eu tenho uma atividade profissional que exige força física, enfim, exige que eu esteja bem treinado, e obviamente a idade está chegando e eu não vou conseguir fazer isso muito tempo. Então eu tenho um dinheiro guardado, mas eu nunca tive como prioridade ter mais grana do que eu considero necessário para mim, né? E vocês viram um pouquinho eu mostrar o barco, então vão pensar, nossa, mas então, cara, como é que é a lógica disso daí, né? Eu nunca tive, de 89... Tá com um monte de janela, né, esse barco aí, como assim, né? Eu de 89 até 5 anos atrás, eu só rodei pelo mundo. Eu não tive uma base, nunca. 5 anos atrás eu resolvi comprar o barco, mas eu não tenho apartamento, eu não tenho casa, eu não tenho carro, não tenho nada. Então esse foi um luxo que eu me dei com a grana que eu tinha guardado, enfim. Mas basicamente, voltando, resumindo tudo isso, eu acho que eu procuro trabalhar o suficiente para uma vida simples. E então essa é mais ou menos a minha relação com o trabalho. E você falou lá atrás, né, que você queria entender de onde vinham aqueles sorrisos largos, né? E de onde eles vêm? Você descobriu? Eu descobri o que essas pessoas que estão muito mais avançadas espiritualmente do que grande parte da humanidade e muito mais acima do que eu descobri o caminho que eles seguiram para atingir isso. E eu uso bastante do que eu aprendi na tentativa de trilhar esse caminho, que é um caminho bastante duro, mas que no pouco que eu já andei, no muito pouco que eu já andei, ele me é muito, muito útil. Então, eu acho que o budismo, mesmo para quem não é budista, mesmo para quem não é religioso,
ele tem algumas ferramentas de como lidar com as nossas emoções e ferramentas de autoconhecimento que ajudam muito a pessoa a ser um pouco mais feliz. E essas pessoas que eu entrava em contato, esses monges, essas monjas, obviamente eles dedicaram a vida a isso e eles conseguiram avançar mais e tem uma porcentagem de tempo maior com esse sorriso tão bonito no rosto. Manuel, como é que você se relaciona com o tempo? O tempo tem a ver com tudo isso que você já está falando, né? Quando a gente tem a oportunidade de viajar, a gente percebe que existem diversas, infinitas, eu diria, maneiras de viver, né? Uma ocasião, eu tive a oportunidade de ir para Meteora, que é um lugarzinho lá na Grécia, fica 5 horas de trem de Atenas, eu não sei se você conhece, onde existem vários mosteiros, mas são em pedras, são no alto, e você não vê pessoas, não existem ruas, né? Existem os mosteiros, aquelas pedras gigantescas, e você consegue visitar como turista esses mosteiros, e tem lá uma pessoa, 2 pessoas, é um silêncio que para quem vive numa cidade, uma megalópole como São Paulo, é ensurdecedor. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com o próprio silêncio, né? Ou com o silêncio. As pessoas precisam preencher o tempo delas, porque se elas não preencherem o tempo delas, como é que vai ser? Como é que vai ser a vida? Fala pra gente como é que é a sua rotina. Você acorda, então no momento, nos 6 meses em que você está desfrutando, que você não está trabalhando, como é que é? Você abre os olhos, em que horário? Você usa despertador? É a claridade? Como é que funciona o teu relógio? Como é que é? Tá, eu tenho hoje em dia, né, eu tenho 2 etapas do ano muito, muito, muito diferentes. E eu tenho que lidar com essa mudança, que é uma mudança bastante radical, que é os 6 meses que eu estou na montanha e os 6 meses que eu estou aqui no barco. Quando eu estou na montanha, eu tenho... São dias cheios, dias difíceis, dias de muita atividade, onde eu acordo cedo, acordo às 6 da manhã, todos os dias, dia de escalada, às vezes a gente acorda às 2 da manhã, enfim, é uma outra história, com muita atividade, com horários para cumprir e tudo isso. E é uma vida dura, só que não tem nenhum outro lugar no mundo que faça meu coração bater mais forte, com mais emoção do que montanha. Ao ver uma montanha, eu já fico assim. É o lugar mais bonito, que mais me preenche, onde eu acho que eu sou uma melhor pessoa, inclusive. Daí, eu tenho 6 meses no barco, que é exatamente o oposto. Eu faço muito pouco, no barco não tem muita coisa para fazer, ainda mais com todos os eletrônicos que existem hoje em dia num barco, você põe piloto automático, ele vai para onde você quer que ele vá. Eu tenho muito tempo ocioso, eu tenho muito tempo para ler, conversar. Eu tirei todas as cortinas do barco, lá das cabines, e eu acordo com o sol entrando, eu vejo o nascer do sol todos os dias, eu vejo o pôr do sol todos os dias, e tem muito tempo digamos, de ócio. E depois de tantos anos de montanha, na realidade foi duro vir para o barco e aceitar isso, e entrar nesse ritmo. Porque a minha tendência é ser um pouco hiperativo e a minha tendência é estar fazendo coisas. Então, nesses 6 meses, ou eu escalava, ou eu viajava de bicicleta, ou eu viajava de caiaque, que é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, que é maravilhoso. Ou eu escalava rocha, enfim, eu estava fazendo coisas sempre. E aqui no barco, não. Aqui no barco é o oposto. Na montanha, eu estou com roupa até o nariz. Aqui no barco, eu tenho 2 shorts. Eu estou com camiseta agora porque eu estou falando aqui no Instagram. Eu acho que ia pegar mal ficar sem camisa. Mas Fica à vontade, Manuel. Eu passo a vida aqui no barco com 2 shorts. Um short durante o dia, aí eu tomo um banho e um short. E é só isso. Então é uma vida muito fácil, muito prazerosa nesse sentido, mas que não faz o meu coração bater como as montanhas fazem.
Deixa eu aproveitar Não que a sei gente se eu está falando do respondi. tempo. Não, respondeu perfeitamente. Eu quero que a gente responda algumas perguntas aqui. Gente, me fala que horas são, porque eu, né, vim falar com o Manuel Morgado, falei sem relógio, mas eu preciso saber a hora, Hum. porque o Instagram, depois de 1 hora de papo, ele desliga. Então eu quero saber direitinho para a gente poder se despedir, mas eu sei que ainda falta bastante tempo. A história do relógio. Manuel, uma curiosidade. Você tem, assim, uma base no Brasil ou em algum lugar do mundo onde você tenha num armário algumas roupinhas, uma necessairezinha, assim, uma coisinha ou outra, ou você não tem nada em lugar nenhum? Então, na real, antes do barco, eu não tinha nada em lugar nenhum. Eu tinha 2 duffel bags, né, 2 bolsonas, e como eu fazia diferentes atividades no decorrer do ano, eu escalava rocha, eu escalava gelo, eu estava em lugar quente, em lugar frio, isso, aquilo, eu levava 2 bolsas e era isso que eu tinha. E eu rodava pelo mundo com essas 2 bolsas fazendo diferentes coisas. Daí eu comprei o barco, um barco bastante espaçoso, na realidade, um catamarã, e catamarã tem muito espaço, e existe a possibilidade agora de acumular coisas e ter coisas. Mas, na real, eu acho que foram tantos anos, foram 25 anos, 26 anos da minha vida rodando só com as 2 bolsas e sem base nenhuma, absolutamente nenhuma, que isso já está meio internalizado. Então, eu continuo com razoavelmente pouca coisa. E quando você carrega a própria mochila, o próprio peso, também você lida de uma outra maneira, né? Quando você precisa se deslocar a pé com o peso, você fala, qualquer 1 quilinho, qualquer 500 gramas já está fazendo um efeito devastador, né? Mas você sabe que, na real, eu desde muito cedo eu me acostumei com mochila pesada, tanto que quando eu guio os grupos e a gente sempre tem carregador, eu acabo carregando o meu peso, que é normalmente 20, 25 quilos, alguma coisa assim, porque serve como meu treino, né? Eu não tenho academia, não vou em academia, não faço esse tipo de coisa. O meu treino sempre é fazer a atividade que eu tô fazendo, né? Então, mas lógico, você tem que controlar o que você leva se você vai carregar. Agora, Claro. em abril, eu começo a fazer um trekking muito bacana que chama GHT, Grand Himalayan Trail. É um trekking de 5 meses de duração, 1.800 quilômetros, atravessando o Nepal inteiro, lá por cima, lá com a fronteira com o Tibete. Vai ser de 1º de abril. E daí um trekking tão longo, com passos acima de 6.000 metros, aí eu vou ter que ser um pouquinho mais minimalista. Eu vou ter esse outro treino de mais leve, porque é muito tempo, muitos quilômetros e muita altimetria. Mas Me leva, tem gente falando, me leva. Olha, muitas perguntas, deixa eu começar aqui e eu quero falar um pouquinho também sobre o preparo físico mesmo e sobre os problemas de montanha, né, de respiração, enfim, os males da montanha no que diz respeito à saúde. Vai ficar gravado, as pessoas falando que você é um cara fantástico, Luciano dando um oi, Cecília, beijo, Marcos Paulo Reis, um beijo enorme, Marcos Paulo. Acho que foi o Marcos Paulo que nos apresentou. O Marcos Paulo está aqui. A Ana é uma ouvinte assídua do Band News Informa, no meu programa na Band News FM, e ela falou, é tudo lindo, maravilhoso, mas como é que eu começo? Hein? Como é que eu consigo esse encontro comigo mesma? A Ana acho que tem uns 60 e alguma coisa já, 50 e alguma coisa, 60 e alguma coisa. Como é que ela consegue, hein, Manuel? Eu acho que a melhor maneira de fazer qualquer coisa é fazer por etapas pequenas, né? A gente começa com uma coisa pequena, que não seja muito intimidadora para a gente, ver como é que acontece, ver se gosta, né? Porque se você não gosta do que você está fazendo, se você não está curtindo, fica 10 vezes mais difícil. Então, talvez fazer um trekking aí no Brasil, 2, 3 dias, fazer Petrópolis, Teresópolis, que é lindo, alguma coisa em Itatiaia, enfim. Aí talvez uma coisa bacana, porque não tem altitude, é fazer Torres del Paine, lá no Chile, que é lindíssimo, e daí se sentindo confortável, já com um pouquinho de experiência, partir para uma coisa maior. Apesar de que eu tenho assim, muita gente que vai para o campo base do Everest, que é um trekking de 16 dias, onde a gente chega a 5.600,
sem experiência anterior. As pessoas têm tanto desejo que elas vão, né? E no fim dá certo desde que seja a coisa bem feitinha, bem acompanhada, com um bom período de aclimatação. Mas eu acho que o ideal é isso, é fazer uma coisa. Tem clubes de montanha, aí em São Paulo tem o CEL, tem o CAP, Clube Alpino Paulista, o CEL, que é o Centro Excursionista Universitário. São lugares bacanas, onde eles sempre têm atividades, onde sempre tem gente experiente para introduzir as pessoas nesse esporte. Então, é uma das possibilidades. Ou agências de ecoturismo que promovem passeios de fim de semana, e daí a pessoa vai progredindo. E quanto à idade... Manuel, eu sei desculpa, que é jargão, isso, idade. Desculpa. Eu sei que é jargão dizer que a idade é o que a gente sente. Não é bem assim, né? A idade vai pegando, com certeza, para todo mundo. Mas, por outro lado, de forma nenhuma é um impeditivo. Outro dia eu tive uma senhora mineira de 79 anos que fez o campo base inteiro. Ela não tinha experiência, era o sonho da vida dela. Ela foi devagarzinho, eu coloquei um Sherpa para acompanhá-la, e ela fez e amou. Então, não deixe que Manuel, é preciso pensando no campo base do Everest, as pessoas têm, né, essa história com o Everest, né? Daqui a pouco a gente fala da sua. A pessoa precisa ter minimamente um condicionamento físico, ela precisa se relacionar minimamente com o corpo, ela precisa estar em movimento para tentar uma empreitada como essa? Então, eu acho que o que a gente fala é assim, a viagem ela é desenhada para pessoas que não são atletas. A maior parte das empresas faz esse trekking em 12, 13 dias, a gente faz em 16. Exatamente para dar mais tempo de aclimatação e quase que é mais importante uma boa aclimatação do que um bom preparo físico. Porque eu vejo pessoas que são muito fortes, mas que fazem a coisa muito rápida e quebram. Então, indo devagarzinho, curtindo, é tão bonito o lugar, né? Que a aclimatação é fundamental. Uma aclimatação boa, bem feita, lenta. Agora, alguém que seja completamente sedentário, aí eu acho que vai ter problema. Então, o que a gente fala assim, se você faz alguma atividade física, 2, 3 horas por semana de academia, ou caminhar, ou nadar, enfim, e os últimos 3 meses antes da viagem, aumenta um pouquinho isso na medida do possível. Quem mora em prédio, subir e descer escada é um super treino. E isso você está em casa, você não precisa ir até a academia. Eu sei que todo mundo em cidade grande tem pouco tempo, né? Sobe e gradualmente vai aumentando, né? Cada andar tem 3 metros. Você sobe 10 andares, são 30 metros. Sobe 2 vezes e desce 2 vezes. Aí passa um pouquinho, aumenta um pouquinho. Todo mundo vai achar que você é louco subindo e descendo as escadas do teu prédio, mas é um super exercício que não requer tempo. Você volta, toma banho e vai trabalhar. Dá para fazer toda manhã antes de sair. Então, é isso. Não é preciso. O isolamento acabou revelando um monte de louco por aí, né? O isolamento botou um monte de gente na escada, treinando em casa, enfim, tomando sol na janela, com os braços para fora, pé pendurado, tinha de tudo, né? E isso é muito bom. Exatamente. Então, não, um pouco de atividade física, não sendo sedentário, dá conta. Hipertensão, pressão alta controlada não é impeditivo, diabetes controlado não é impeditivo, idade não é impeditivo. Tá? A história da pressão alta e do diabetes é bem importante, porque tem muita gente hoje com esse tipo de questão, né? Uma outra dúvida aqui, o Cleiton falando que você foi o verdadeiro mochileiro raiz. Não sei se você conhece Cleiton Silva. Obrigada, Cleiton. Muita gente aqui não vou falar o nome de todos, mas sintam-se todos abraçados, beijados. Igualmente. Win, ainda quero fazer o campo base do Everest com o Morgado. O Cleiton pergunta, Manuel, quantas línguas você fala? Então, essa não é um chip que veio comigo, infelizmente. Né? É mesmo? Eu tenho muita dificuldade de aprender língua. Eu falo inglês porque eu estou na estrada há 30 anos. Eu falo espanhol
porque eu amo essa língua e daí foi fácil de aprender. Eu falo um pouco de Nepali, e eu digo que é assim, eu estou lá há muito tempo. Eu fico 3 meses por ano, há 30 anos no Nepal. Eu devia ser completamente fluente em Nepali. Eu fiquei pelo menos 5 anos na Índia. Eu devia ser totalmente fluente em Hindi, mas não. Então eu falo Nepali macarrônico para me virar. Eu não morro de fome, eu não me perco, eu consigo me comunicar, mas eu devia ser fluente. Isso é são 2 frustrações: língua e música, as 2 coisas que eu tenho pouco. Não vieram. Na próxima, quem sabe. Mas é isso. Manuel, mas também você queria tudo para você? Um Você queria tudo para você? Francamente, né? Não dá para querer eu queria. tudo. Por favor. Quando eu vi o Matrix, que eles colocam aquele chipzinho aqui na nuca e o cara sai pilotando helicóptero, eu falei, putz, eu precisava desses para música, por exemplo, né? Que seria tão legal. É demais. A Bruna, que por acaso é minha filha, a Bruna é uma viajeira também. A Bruna, eu tive ela muito nova. Bruna tem 29 anos, morou na Ilha de Páscoa. Ela é atriz, mas acabou também se encantando pelo mundo. Morou na Ilha de Páscoa, guia de turismo e agora está no Equador, porque tinha um trabalho já fechado em Galápagos, ia, enfim, tomar conta de um barco. Mas veio a pandemia, então ela ficou isolada no Equador, mas ela é uma aventureira e ela, enfim, te ama, obviamente, né, de tudo que eu conto aqui a seu respeito, já te segue e tem essa história de ter a viagem ali como uma forma de viver também, né? E a Bruna, não podia deixar de falar quem é a Bruna, né, gente? Está aqui perguntando o seguinte para você, Manuel. Primeiro ela queria saber se com 20 anos de idade você já sabia que você ia ter essa vida. Você já respondeu um pouquinho. E a outra coisa, ela está falando o seguinte, para quem não pode ir ao Nepal agora, né, ou conhecer essas pessoas incríveis, maravilhosas, os budistas, os monges, né, a quem você se referiu, o que você recomenda de livro? Um livro legal, né, sério, para que ela possa ler e possa mergulhar um pouquinho nesse mundo? Sobre o Nepal? Sobre budismo. E sobre o Nepal também. Acho que podem ser as 2 referências. Tá bom. Tem um livro muito bacana, eu não sei se você consegue comprar, porque ele estava esgotado um tempo atrás, que chama O Monge e o Filósofo. É um monge que é o tradutor de francês do Dalai Lama, conversando, ele é um ex-biólogo francês, conversando com o pai dele, que é um professor de filosofia de Sorbonne. E eles vão para uma casinha perto de Katmandu e ficam um mês conversando sobre filosofia budista e filosofia ocidental, enfim. E é um livro muito bacana. Tem um livro que chama Em Busca da Alma do Meu Pai, que é aquela história lá daquele episódio de 96, que teve um livro super famoso, que é o Noir Rarefeito, onde o filho do primeiro Sherpa que escala o Everest vai escalar o Everest para entender um pouquinho qual foi a pegada do pai dele de escalar. Então, chama Em Busca da Alma do Meu Pai. Conta aquele mesmo episódio de 96, mas sob um prisma de um Sherpa, que é muito bacana. Discovering... Peraí, deixa eu lembrar, que eu sei o título em inglês, mas tem em português. Tem um livro muito legal... Fala em inglês, Manuel. Pode falar em inglês. Pode falar em inglês. Eu acho que chama Awakening the Buddha Inside. O autor chama Lama Surya Das. Eu acho que chama Awakening the Buddha Inside. No nosso site, no morgadexpedições.com.br, em cada viagem tem uma lista de livros e de vídeos para a pessoa ler e ver antes de viajar. Então, eu tenho quase certeza que tá. Mas eu acho que é isso, Awakening the Buddha Inside, Lama Surya Das. É muito bacana também. Vão lá no site que tem essa lista. E eu escrevi 3 livros. Eu sou muito crítico com literatura porque eu gosto muito de ler. Então, eu escrevi 3 livros que não são literatura. São relatos de montanha. Mas eu gosto deles. E eles estão lá no site gratuitamente, em PDF, quem quiser acompanhar. Um é sobre a minha escalada do Everest, outro é sobre uma escalada terrível que eu fiz tentando um 8.100 em oxigênio e sem Sherpa, no Manaslu, e o outro é a história dos 7 cumes, da
da minha escalada na montanha mais alta de cada continente. Eles estão lá gratuitamente, quem quiser dar uma checada. Não espere grande literatura, como eu falei, é um relato de montanha, mas pode ser interessante. As pessoas estão precisando de inspiração e de história, e certamente isso aí vão ter de sobra com a sua literatura. Manuel, o senhor Jorda, um abraço aqui de Gonçalves do Samuca. Não sei se você o conhece. Então, eu fiquei os últimos 5 meses da pandemia lá em Gonçalves. Lá com ele? Então, assim? Não com ele, mas é vizinho. Então, abraços. Um beijo para o vizinho. Uma pessoa aqui falando que... Jean, você é um exemplo de ser humano. Sou fã. Muita gente falando que é sua fã. A Bruna, olha só a Bruna de novo. É possível fazer um trabalho voluntário na sua empresa durante a GHT? A gente ensina os filhos, mas nem sempre eles eu devia ter lido antes de ler aqui, né? Mas aí depois a Bruna fala com você, né? E é danadinha, viu? A Bruna já tem aí uma certa experiência. Pedindo emprego aqui, ó, não é emprego, é voluntário. Depois você fala com o Manuel, Bruna. Que conversa deliciosa, legal demais. Abraço para o Manuel. A Angeli Banês, ou libanês, Ange, não sei, aqui assim no inteirinho não dá para entender. Win, Morgado, você acha que temos um olhar ocidentalizado e que a Ásia é um berço de aprendizados que deveríamos, eu coloquei o deveríamos, que poderíamos explorar? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta, né? Pelo menos, bom, eu posso falar por mim, assim. Eu saí do Brasil, eu não tive uma criação católica, mas uma família católica. Cheguei na igreja quando eu era pequeno. E por uma série de razões, para mim, a palavra espiritualidade era mala palavra. Era uma coisa que eu não queria saber, era uma coisa que me incomodava. E ao entrar em contato principalmente com o budismo, eu revi totalmente meu ponto de vista e entendi o quanto existe de ensinamento nisso. E aí, eu acho bacana, o Dalai Lama mesmo diz, não abandone a sua tradição espiritual, né? Veja o que o budismo pode ser útil para você, o que faz sentido, você toma para você, o que não faz sentido, rejeita, esquece. Mas eu acho que tem muita coisa bacana para aprender com as filosofias orientais, com certeza. Complementando a coisa dos livros, existem vários centros budistas no Brasil, e uma outra maneira de você entrar em contato com essas filosofias é começar a frequentar um desses centros, de qualquer linhagem, e é uma coisa que eu acho que para todo mundo é um crescimento, é uma ferramenta de crescimento bem bacana. Eu vou pedir ajuda aqui do pessoal de novo para me dizer que horas são. E o Areobaldo, ele está perguntando qual é a lógica, qual é o sentido de se chegar ao topo do Everest. Corre-se risco de vida, tem muita gente que passa mal, é um perrengue danado. Tem uma lógica? Areobaldo. A gente tem 5h30 para conversar, não? Foi o que eu pensei. Mas eu tenho aqui, vamos dar uma resposta resumida para Areobaldo. Vamos lá. Mas a pessoa chega e fala, não, demora tanto, e chega, dá uma olhadinha e vai embora, né? Tá. Vamos então, falar um pouco sobre isso. Lá. Primeiro, eu fiquei 15 minutos lá em cima. Mas eu costumo sempre dizer isso. O cume é a cereja do bolo. O bolo é bacana. Uma expedição ao Everest, a minha demorou 72 dias. 72 dias maravilhosos. Eu amei cada segundo desses 72 dias. Apesar do perrengue, apesar do frio, apesar do cansaço, apesar de tudo. Eu estava com um grupo de amigos com quem eu me dou muito bem. A gente fez o trekking até o campo base.
a gente subiu o campo 1, desceu, descansou, subiu o campo 2, desceu, descansou, subiu o campo 3, desceu. Esperamos 15 dias pela janela. Eu não sei se vocês sabem, o Everest tem, na média, 2 dias por ano que você consegue subir. 363 dias não dá para subir. Tem vento demais. 2? 2. Na segunda quinzena de maio, na média. Tem anos que tem 3, 4, na média... É sempre em maio? 2, sempre segunda quinzena de maio. Então, dia 1º de maio eu estava pronto, eu fiz cume dia 17 de maio. E para mim, eu acho que foi uma coisa muito especial. Para todo mundo é especial, mas para mim foi, eu acho que mais especial ainda, porque eu já tinha ido 47 vezes ao campo base. Por 47 vezes, eu estava lá na base, olhando para cima, imaginando o que é que aqueles caras que estavam lá em cima, se preparando para realizar o sonho de uma vida, o que eles estavam sentindo. Então, quando eu cheguei lá, foi uma coisa assim, deslumbrante. A outra coisa, 4h30 da manhã, você está pertinho do cume, faltam 2h30 para você chegar lá em cima, você está vendo quase que tudo que você vê lá de cima, e depois, as próximas 2 horas, você está descendo lentamente, você está vendo tudo também. Então, não são os 15 minutos. Na realidade, você fica curtindo aquela paisagem incrível por 5 horas. Mas, mais do que tudo, talvez, Ariovaldo, né? Areobaldo. Ariobaldo. Areobaldo, acho que é isso. Ariobaldo, pensa num sonho teu. Areobaldo. Isso. Pensa num sonho qualquer. E pensa num sonho que talvez seja só teu. E que as outras pessoas talvez não tenham. Porque a gente tem sonhos que são muito pessoais. Né? E pensa o dia que você concluir esse sonho. Eu acho que essa é a resposta. Eu acho que, para mim, estar lá em cima era um super sonho. A Mayara Bastianello, minha colega de Band, minha amiga, minha irmã, falando que esses 15 minutos devem valer uma vida, né? Sem dúvida nenhuma. Minha querida companheira de Band News Informa, Camila Hirsch, personal trainer, atleta, enfim, entusiasta da vida também, movimentada, está aqui me dizendo a hora. Camila, então já que você está aí, minha querida, nos acompanhando, me fala aqui quando tiver faltando 5 minutinhos, depois mais 2, tá bom? É para isso que servem os amigos íntimos, filhos, mães, aqui que está todo mundo acompanhando. A Ana tem algumas perguntas técnicas sobre os seus trajetos, as suas rotas e tal, e depois eu vou passar para a Ana direitinho também como ela te procura, porque eu acho que é uma coisa mais da empresa que dá para, né, para vocês falarem ali. Manuel, você já passou um perrengue muito grande, alguma situação, teve um acidente grave, algum momento em que você falou, daqui não vai dar para sair, você já teve isso? Já, algumas vezes. Algumas. Na montanha, grande parte das vezes que você se coloca numa situação de grande risco, estatisticamente, grande parte das vezes é que você fez alguma coisa errada. Se você cumprir direitinho as regras, dificilmente não é uma coisa perigosa. Bem no começo da minha carreira, eu estava com a minha companheira, ela nunca tinha subido uma montanha de mais de 6.000. A gente fez um trek de 15 dias até chegar na base dessa montanha, lá no Nepal. Quando eu cheguei na base, eu comecei a ter febre. Eu achei que era uma gripe. A gente não pensava em Covid ainda naquela época, se fosse agora, né? É um horror. Eu comecei a ter uma febre e eu devia ter ficado no campo base, esperado a coisa passar e subido. Eu não queria melar a expedição dela, já tinha 15 dias que a gente estava caminhando para chegar lá, estava na boca do gol, e eu resolvi subir para o Campo Alto. E nessa noite eu passei mal, às 3 da manhã a gente saiu da barraca para começar a escalada, e eu não estava bem, eu resolvi ficar, ela queria descer, eu falei, não, vai, na volta vocês me pegam. Nessas horas que eu fiquei até ela descer do cume, eu desenvolvi um edema pulmonar, que é uma das doenças graves de altitude, e foi horrível, porque sendo médico eu sabia exatamente a evolução. Então eu ia ticando, ok, eu tô com isso, agora eu tô com isso, agora eu tô com isso, e eu tiquei basicamente a próxima era parada respiratória. Nesse momento ela chegou, me carregou montanha abaixo, eu sobrevivi, mas foi uma coisa muito, muito, muito próxima.
Enfim, teve algumas outras situações, mas grande parte delas foi por não ter seguido as regras, por uma razão ou por outra, não ter seguido as regras. E eu conto uma outra coisa que talvez seja o oposto disso e que foi o que a experiência me trouxe na vida. Eu fui escalar essa montanha de 8.000, a 8ª mais alta do mundo, que é a Manaslu, depois do Everest. Eu queria saber qual era o meu limite. Então eu tentei subir sem oxigênio suplementar e sem Sherpa. E os Sherpas fazem grande parte do trabalho. E eu fui. No meio da expedição teve uma mega avalanche no campo acima do que eu estava. Morreram 12 pessoas. 90% das pessoas foram embora. A montanha estava vazia. Eu decidi seguir. Quando eu cheguei a 500 metros do cume, eu, baseado na minha experiência de conhecer o meu corpo depois de tanto tempo escalando, eu cheguei à conclusão que eu teria forças para chegar no cume, mas eu não teria forças para voltar. E eu abortei. Eu conseguia ver o cume. Eu já estava com 1 mês e meio de expedição, 1 mês e meio de muito esforço, carregando 25 quilos montanha acima para montar os campos, sem os Sherpas, né, sem oxigênio. E eu podia ver o meu objetivo ali ao alcance da mão. E eu fiz a volta e fui embora, e eu estou vivo. E eu tenho certeza absoluta que eu teria morrido. Então foram os dois lados. Sem experiência, eu quase morri de bobeira numa montanha não tão alta. Com experiência, eu tomei a decisão correta. Então, eu acho que isso ilustra. Saber desistir é tão importante quanto saber perseverar. E a gente é bombardeado com vá, não importa o que, siga. Desistir é covarde. Não, desistir precisa mais coragem do que seguir em frente. Quando tudo te diz que não é para você seguir. Para tudo na vida, né? As pessoas ficam encalhadas numa profissão que não gostam por décadas, porque acham que vai ser covarde desistir, né? Covarde é outra coisa, né? É super importante isso que você está falando, é importante demais. A Mayara está perguntando por que ir sem oxigênio é uma meta para muita gente que escala o Everest. A Mayara é uma leitora frenética de todos os livros de montanha, ela gosta demais e realmente essa é uma questão, né? Então, eu acho que todo esporte maratona, daí ele faz uma ultramaratona, daí ele faz 100 quilômetros de bicicleta, daí tem uma prova de 200, aí tem uma corrida de aventura de 6 horas, daí tem uma de 7 dias. As pessoas sentem a necessidade de ir buscar os seus limites e de se superar. Escalar o Everest sem oxigênio, ou qualquer montanha de 8.000 sem oxigênio, é muito mais difícil, é muito mais arriscado, e eu acho que, eu posso dizer por mim, eu tinha escalado o Everest com oxigênio e com Sherpa, e eu queria saber, será que eu dou conta de fazer sem oxigênio? E cheguei à conclusão que eu não dou conta. Então eu acho que é isso, é essa coisa que existe em esporte de superação. Né? De ir se testando ali o tempo todo, né? Isso seria o ideal. Aí existe a outra coisa, que é tudo errado, que é você fazer uma coisa por ego. Eu vou fazer porque pouca gente fez e eu vou ser famoso e vão falar de mim. Aí tá tudo a pessoa errado. Não quer fazer, né, Manuel? A pessoa quer dizer que fez, né? É bem Exatamente. diferente, né? Aí tá no caminho errado. Com certeza, eu acho. O Areobaldo te agradecendo, falando, é isso aí, bora viver, bora realizar os sonhos. Eu tenho certeza, Areobaldo, que a gente ajudou aí com um sonhozinho teu que tá aí, sei lá, né, que você sem dúvida vai realizar. A gente já está aqui caminhando para o finalzinho. O que é sonho para você? Você sonha toda hora? Um dia eu li um negócio seu que você dizia assim, eu termino alguma coisa, seja alguma coisa que eu estou fazendo pessoal para mim, ou alguma coisa coletiva, né, para o pessoal que vai comigo para as viagens, mas mal acaba aquilo ali, eu já estou pensando na outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, você absorveu tudo
você foi lentamente... Nossa, até me arrepio, eu falei assim, lentamente, parece que eu estou também no passo da tartaruga. Você absorveu tudo, mas você tem essa coisa de já estou no próximo. Você é movido a isso? É isso, Manuel? Eu acho que eu já fiz coisa na vida, inclusive quando eu treinei com o Marcos Paulo Rey, eu bolei uma coisa que era Atlântico ao Pacífico. Eu ia pedalar de São Paulo a Porto Alegre, remar a Lagoa dos Patos, correr 20 maratonas seguidas, pedalar de Montevidéu até Vinha del Mar e subir o Aconcagua. E o Marcos Paulo Reis me treinou. Eu acho que aquilo só tinha um componente de desafio, porque foi chato pra caramba. Né? Você pedalar na Argentina, de Buenos Aires a Mendonça tem 4 curvas. Foi super chato. Então, a única motivação era fazer uma coisa que eu considerava muito difícil, um grande desafio. De lá para cá, eu estou tentando fazer coisas que têm as duas motivações. Tem um desafio, e isso óbvio, não consigo negar. Sou eu. Eu sou muito movido a desafios. Mas eu tenho tentado associar desafios que vão me dar prazer enquanto eu estou fazendo. Então, esse trekking de 5 meses que eu vou fazer, ficar 5 meses nas montanhas do Nepal, conhecer as 20 etnias que tem durante esse trajeto, conviver com eles, é uma coisa que eu acho que vai me dar muito prazer. E completar isso são 100 mil metros de altimetria. É um super desafio, talvez mais difícil que escalar o Everest. É também uma coisa bacana. O ano que vem eu quero ver se eu atravesso o Pacífico com o veleiro. Dá 9 meses de travessia. Atravessar o Pacífico é um desafio que eu vejo assim como uma coisa legal de eu fazer. Mas, cara, eu vou passar em Vanuatu, vou passar na Polinésia Francesa, vou passar em Fiji, vou passar na Nova Caledônia. Um monte de lugares bonitos. Então, é um super desafio. 9 meses num veleiro, fazendo trocentos mil milhas, mas passando por lugares bacanas que eu tenho certeza que vão me dar experiências fantásticas. Então, eu acho que hoje eu estou um pouquinho mais sábio, talvez. Então, eu estou só fazer um desafio forte já não me satisfaz. Eu quero curtir também. Que bom, que delícia. Olha, os meus reloginhos todos, Camila, minha mãe, Cecília falando quero mais, Todos. a Bruna falando maravilhoso, todos, né? A gente nem falou que você veleja, das suas trilhas todas. Manuel, a gente vai ter que voltar quando você tiver aí à disposição, porque é isso. Eu queria que a gente terminasse, a gente tem 1 minutinho e meio, a Camila também mandando um beijo para você, dizendo que é muito bom te escutar, né? Manuel, vamos terminar com uma mensagem para as pessoas que ainda não entenderam que a gente é isso aqui, ó, uma bostinha nesse mundo fantástico, enorme, maravilhoso. Vamos terminar assim? Vamos. Tem 2 forças muito, muito, muito grandes na vida da gente, eu acho. Uma é inércia e a outra é a grande tendência que a gente tem de tentar ficar dentro da nossa zona de conforto. E essas 2 forças, elas impedem o crescimento. Se você está ali naquela coisa que você domina completamente, que você está confortável, você não cresce. Não cresce como pessoa, espiritualmente, enfim. A partir do momento que você consegue vencer essas 2 coisas, e você se expõe, se você se desafia, e eu não estou falando de esporte, eu estou falando de qualquer coisa na vida, eu acho que aí é que vem o barato da vida. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, é isso. Saiam da zona de conforto e vão para o mundo. O mundo figurativamente, que eu estou dizendo, para qualquer coisa. É isso mesmo. Manuel, querido, muito, muito obrigada por você estar aqui, se disponibilizar por essa conversa, por essa aula de vida, por esse amor que você transborda, essa clareza, essa gentileza. Muito obrigada. Um beijo muito grande, muito obrigada. A gente vai voltar a se falar, ó. Querem lives da Polinésia, querem tudo. Agora vou passar te acompanhando aí. Um beijo, Manuel, muito obrigada. Eu agradeço, um beijo para todos vocês que assistiram. Um grande abraço. E eu estou à disposição. Quem quiser conversar comigo, pode escrever. É isso aí.
Um beijão, Manuel. Muito obrigada, querido. Obrigadão. Gente, obrigada. Todos aqui. Não deu para falar o nome de todo mundo, mas a gente tem mais. Como eu falei no comecinho, né? Fica meio constrangedor ali falar de coisas tão leves num momento tão penoso, tão pesado, mas a gente precisa bastante disso. Eu vou me comprometer aqui que eu vou trazer esse conteúdo. Gente interessante, com visões de mundo interessantes. Um beijo, obrigada!